E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar do átomo apocalipse, mas eu não estou sozinho nessa aqui. Chamei o canal Trivium P, o professor Ricardo, e a gente vai falar um pouco de ciência. Mas antes de tudo, se você gosta de ciência e quer assistir vídeos como esse, ajuda o canal a crescer. Então, para isso, você vai entrar na descrição aí e vai se inscrever nesse vídeo, nesse canal e no canal também do Trivium P do Ricardo. Fala aí, Ricardo. Beleza, Vanderlei, valeu, hein? Obrigado pelo convite aí. Isso aí, rapaziada, aquele like topzera, se inscreve no canal, temas como esse tem que crescer aí, destravando a mente mais uma vez da galera. Hoje a gente vai discutir aí questões relacionadas ao átomo, a mecânica, vamos chamar assim de reatores móveis, não é? As bombas atômicas, e também um pouco dos dilemas enfrentados aí pela humanidade em torno esses artefatos nucleares. É por aí que a gente vai, Vanderlei? Isso aí. Exatamente. É um assunto que a gente devia ter esquecido lá no passado, a bomba atômica, mas se a gente começa lembrando os modelos atômicos, a gente começa a falar de radioatividade, a gente sempre está em pauta, falando em sala de aula, mas o pior é que quando a gente abre o jornal, a gente encontra falando de escalada nuclear, de países que estão colocando submarino em lugar estratégico, com mísseis nucleares. É um absurdo, né, Ricardo? A gente não devia mais estar vendo isso aí. E que ceifou a vida de muitas pessoas e ainda pode ceifar a vida de outras pessoas, que é um absurdo. Então hoje a gente vai fazer uma pequena discussão aí, falar sobre o que é uma bomba atômica, como ela funciona. Bom, eu coloquei um vídeo para te provocar aí, ó, como funciona o núcleo. Então olha aí, Ricardo, a gente consegue ver um átomo, Ricardo? Cara, U-92, urânio 235 aí, são 92 prótons, é isso aí mesmo que você me ensinou outro dia, né? Como é que Exatamente. funciona esse lance da fissão nuclear? Cara, é um negócio muito doido, o nome já está falando, né? Fissão. O bagulho vai quebrar, vai romper, né? Você vai ter aí átomos pesados, como urânio 235, depois você vai falar um pouquinho aí desse lance de enriquecimento de urânio 238, 235. Eu fiquei meio na dúvida aquele dia que a gente bateu um papo aí. Meio que rola aí de um bilhar atômico, você lança balas térmicas, nêutrons contra o núcleo, ele já é instável, aí chega mais um habitante ali, a tensão é alta, arrebenta tudo e sai aí mais nêutrons colidindo com outros átomos, é meio que bilhar atômico aí. Explica pra gente direitinho isso daí. Exatamente, Ricardo. Por exemplo, o pessoal, quando começou a estudar o modelo atômico, o pessoal começou a tentar entender o átomo. Então, lá Thomson percebeu, lá em 1880, alguma coisa, ele percebeu o seguinte, que o átomo devia ter carga positiva e carga negativa, que são os prótons e os elétrons. Como estava distribuído as cargas positivas, elétrons no átomo, se fazia ideia. Até o modelo ficou conhecido, modelo pudim de pasta, ou seja, tudo misturado. A ideia é que tinha assim, uma carga positiva e elétrons totalmente nas bordas desse átomo. Aí, com o advento do conhecimento, da radioatividade, a Marie Curie acaba descobrindo um composto chamado, extraindo, isolando o polônio, né, que ela deu o nome, numa conferência lá em Solvay, em 1911, ela foi convidada a participar para falar da radioatividade. Ela empresta, então, a solicitação do Rutherford, o polônio, para ele fazer um teste, e ele descobre que o núcleo tinha uma carga, então o átomo tinha um núcleo, e esse núcleo tinha uma carga positiva. E aí, com os adventos, os estudos, o pessoal lá, Bohr, fala, deve ter camadas eletrônicas, explica a transição eletrônica, só que faltava massa, então o núcleo tinha que ter algo que não tinha, tem massa, mas não tem carga, e aí foi chamado de nêutron. E aí o pessoal começou a estudar ainda a radioatividade, até a filha da Marie Curie, que é a Irene Curie, ela ganha o prêmio Nobel também sobre a radioatividade artificial. E aí, posteriormente, o pessoal ali no final da década de 40, o pessoal já estava estudando os núcleos pesados. E os núcleos pesados ficam instáveis, com uma relação núcleo e nêutron. Quanto mais nêutron no núcleo, fica instável. E aí, exatamente, temos o que a gente chama de isótopos. Núcleos, por exemplo, de urânio 92, com massas diferentes, né? De quantidade de prótons e nêutrons. Então, por exemplo, existe o urânio 238, que ele não é tão fissível, ou seja, não se quebra com tanta facilidade quanto o 235. Só que na natureza tem pouquíssimo 235, ainda bem. E aí o homem tem que fazer uma reação química, né? No caso, os químicos lá pegam urânio, reage com flúor, forma um fluoreto de urânio,
né, que eles fazem o bolo amarelo, lá como é chamado, eles conseguem purificar uma pequena massa desse urânio e conseguem enriquecer, então, o urânio com a quantidade de 235. Daí reduz o urânio para urânio metálico e assim é possível fazer bombas e fazer a fissão nuclear, como está mostrando a figurinha aqui, que é o que você acabou de falar, o efeito de uma sinuca aí, né, que seria a bolinha branca ali, o nêutron bate num átomo grande de urânio e aí ele corre a fissão, a quebra e com a liberação de uma grande quantidade de energia. Essa é a Cara, ideia, Ricardo. volta na imagem anterior aí. Fiquei curioso nessa questão aí. Você tem aí, então, a bala térmica, que é o nêutron chegando ali no núcleo, e aí você tem ali de 2 a 3 nêutrons que decolam aí. Aí, nesse momento, você falou da relação de concentração do urânio 235 em relação ao 238. O que acontece, na verdade, é que está tudo misturado na natureza, e esse lance de fazer o enriquecimento aí do urânio é retirar a concentração de 238 para aumentar a concentração de 235. O 235 Perfeito. é o mais eficiente na fissão. Isso aí, o processo em Exatamente. cascata que você mostrou aí na sequência. Volta para esse modelo Perfeitamente. em cascata aí. Perfeitamente. Essa é a ideia, que aí a gente tem então a possibilidade de fazer a fissão, e aí com a fissão vai liberar mais nêutrons. Cada nêutron é possível, né? Não quer dizer que vai, mas é possível que ele encontre outro urânio e libere mais nêutron. Então a gente tem um processo exponencial que é chamado então reação em cadeia. E essa ideia da reação em cadeia é o que se baseou, por exemplo, para fazer a bomba atômica. Então, como que a bomba funciona? Ela funciona em cima dessa fissão nuclear. E essa fissão nuclear que construiu as bombas, né? Por exemplo, a mais conhecida que tem até então é a Little Boy, que foi usado lá em Hiroshima. E aí, Ricardo, conta um pouco sobre essa bomba aí. Cara, a gente tem aí uma gestação bem longa, né? Essa bomba aí foi produzida por muitos cérebros aí da ciência. Entre eles você tinha o pai da bomba aí, que vocês conhecem, que coordenou o projeto Manhattan, Oppenheimer. Inclusive tem um videozinho no canal lá falando da vida desse sujeito, todo o projeto Manhattan. Você tem aí personagens como Bohr, Heisenberg, que não trabalharam diretamente no projeto, mas, de certa forma, estavam envolvidos. Você tem a grande descoberta do Einstein aí, né, com a famosa equação E igual a mc quadrado, e aí vale estacionar aqui e dar uma olhada nisso, nessa transformação de energia. Né, que massa se transforma em energia, energia pode se transformar em massa. Na verdade, massa é energia num estado bem concentrado. Essa bomba demorou aí mais ou menos 3 anos para surgir e que foi detonada em questão de meses, 1 mês e meio mais ou menos depois da gestação. Ela foi usada em Hiroshima e levou uma centena aí, né, 100 mil pessoas foram embora junto com a bomba na explosão. Um negócio terrível. Para vocês terem uma ideia, ó, 64 quilogramas de urânio 235, altamente fissionável, era o que estava nessa bomba. E ela, como um conjunto todo, tinha uma massa total aí de 4,4 toneladas. Então, você tinha pouco urânio ali, se for ver. Só que desses 64 quilogramas, só 0,7 quilograma sofreu fissão, ou seja, rompeu, né, em núcleos menores. Por quê? Porque a massa foi jogada contra a outra massa, criando uma densidade aí crítica, uma massa crítica, que levou a um efeito de bilhar em cadeia, como foi mostrado aí pelo Vanderlei. Desse 0,7 quilograma que sofreu fissão, só 0,7 grama gerou energia. Você imagina, a eficiência é baixa, mas a quantidade de energia foi liberada muito rápido. Isso é que causou estrago. Uma energia de 63 terajoule, graças ali ao E igual a mc quadrado. É um negócio terrível, é meio que um sol na Terra. É isso aí, Vanderlei? Exatamente, é um absurdo. É exatamente o que a gente falou. Então, um nêutron, né? Ele vai encontrar então um núcleo alvo, né? Que é o núcleo, no caso, do urânio ali. E aí, ao ser disparado em alta velocidade ali, que por uma ação de um explosivo, tipo dinamite inicialmente, então quebra em núcleos menores. E é exatamente com essa ideia que foi construída então essas bombas, né? Tipo a Fat Man, ela foi pensada um pouquinho diferente, em vez de usar urânio, então se usou
plutônio, a ideia é a mesma, né? A configuração da bomba é um pouco diferente, por conta de ter plutônio em vez de ter urânio, mas a ideia foi exatamente a mesma, contudo que o plutônio foi um pouco mais eficiente, e aí acabou uma massa maior de bomba, né? Acabou gerando mais de energia, né? E essas bombas, elas são medidas em quilotoneladas de dinamite. Só para a gente ter uma ideia, né, uma carreta, aquele caminhão grande, tem 30 toneladas de peso, né, que ele consegue lá transportar. A gente está falando 21 mil toneladas, ou seja, não está falando 30 toneladas. Então é uma quantidade absurda, nunca o pessoal tinha visto tanta energia assim. Então a Fat Man carregou uma energia absurda, né? E evidentemente que isso se teve por não só uma explosão simples, acontece várias coisas, né? Que a gente chama de efeitos imediatos. E aí, Ricardo, o que são esses efeitos imediatos? Cara, os efeitos imediatos são a sorte do quebra-cabeça aí para quem foi junto com a bomba. Quem ficou no entorno sofreu as consequências aí, né? A gente tem primeiro uma onda de choque devido ao deslocamento de uma massa de ar gigantesca num curto espaço de tempo. Essa massa de ar vai colidir contra tudo que estiver pela frente e tudo que estiver pela frente vai decolar junto com essa massa de ar. Então são corpos sendo lançados contra paredes, etc. Paredes caindo, é um dano de choque chegando, um estrondo sônico gigantesco. Junto com isso, a gente tem aí um pulso térmico de temperatura altíssima, em torno aí de 6 mil graus, é basicamente um sol na Terra, né? Que vai calefar as pessoas. Tudo quanto é cadeia carbônica, vegetal, animal aí na sequência, vai ser calefado nas proximidades. Simplesmente desaparece, carboniza, some, você não conta nada, desapareceu. E junto com isso ainda você tem um pulso eletromagnético que viaja hiper mega rápido, aí, perto da velocidade da luz, e vai criar uma corrente induzida em equipamentos eletrônicos. Então você tem uma queima geral de equipamentos eletrônicos e não precisa estar diretamente ligado na tomada. Ligado aí, rapaziada? Não tem que ser tomada. Vai ter uma indução eletromagnética nos circuitos elétricos. Todo o sistema de comunicação hoje, cara, ele é baseado em eletricidade. Então você vai perder sistemas de comunicação, vai ter problemas em hospitais, etc. E não precisa chegar a onda de choque. O pulso eletromagnético por si só já vai causar um dano nesse equipamento. Posteriormente, a gente vai entrar em colapso econômico, por aí vai. Então você tem efeitos gigantescos para se discutir e se pensar. E você falou no começo aí, Vanderlei, que você tem hoje submarinos encostados aí nos países, né? Submarino americano apontando mísseis para a União Soviética, a Rússia, né? E vice-versa. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo de fato. Talvez a coisa seja mais amena, mas vai saber, né? O que você está mostrando nessas imagens aí? Então, olha só, essa imagem é uma imagem lá de Hiroshima, né? Então, é incrível, né? Você olha essa imagem, não tem como se chocar, né? Você olha, eles fizeram uma imagem da cidade de Hiroshima antes da bomba atômica, né? Ela foi em 6 de agosto de 45, né? Que foi emitida essa bomba. Posteriormente, a bomba, temos a imagem pós, né? Bomba, você vê que na mesma região, é o que você falou, né? Os 3 golpes em segundos, né? Então, você teve essa onda térmica, essa onda de choque, né? E aí o espalhamento radioativo destruiu toda a cidade. Você vê que exatamente é o mesmo mapa, né? E nessa época, que essas imagens saíram, não tinha nem programas de edição, nem nada. E é isso aí, então, no caso, Hiroshima, e aqui na outra imagem é Nagasaki. Então, destruiu totalmente, né? Então, é essa onda de energia, né? Como dissipou, né, acabou com a cidade nessa região. E quem ficou mais longe acabou sofrendo o efeito, né, dessa radioatividade. E logo depois do lançamento dessas bombas atômicas, começou então o que a gente conhece pela história, né, a área que é a guerra, chamada Guerra Fria. Então, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos estavam numa disputa, numa corrida armamentista, para quem tem a maior bomba, né? Fazer os testes, né? Então, tinha lá, teste 219, teste não sei das quantas. E aí o pessoal ia aumentando o poder destrutivo da bomba, né? A gente não está mais falando em quilo, né? Quilo é 1000, né? Não está falando em 1000 toneladas. A gente já está falando em mega, né? Que é 1 milhão, né, de toneladas de dinamite.
Por exemplo, a Tissar, que é a bomba mais forte produzida no mundo até então, né, a maior potência possível, ela foi montada com 100 megatoneladas, ela tinha uma nuvem radioativa muito gigante, reduziram para 50 para fazer o teste, e então é a maior bomba que se tem no mundo hoje, né? Então é um absurdo, porque a gente está falando de uma bomba que é pelo menos 3.300 vezes mais poderosa que a Little Boy, que foi jogada em Hiroshima, né? Já foram feitos mais de 2.056 testes nucleares. Mas para que isso, né, Ricardo? Não faz sentido tudo isso aí, né? Olha, as coisas para eles devem ter um sentido diferente daquele que a gente pensa, né? A gente está pensando aí nas formas de vida, na perpetuação aí da existência por um longo período, mas essas bombas são capazes de reduzir isso a pó em segundos. É a inventividade da mente humana que é voltado tanto para o bem aí quanto para o mal, né? E o mal eu vejo aí na forma dessas bombas. É fato que a bomba ela colocou um fim na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. As pessoas ficaram com medo, né? Trouxe uma certa paz por um tempo, velada aí, tal, mas trouxe, né? E hoje? Hoje a gente tem aí um terror gigantesco. Está todo Sim. mundo armado com essas bombas. Isso está mostrando aí o tamanho dos cogumelos e o estrago que eles podem fazer, né? Olha que aconteceria se a gente pegasse uma bomba tipo a Little Boy, que é a menor bomba que foi já usada, e a gente jogasse em São Paulo. Agora há pouco você falou aqui no Japão, mais 100 mil pessoas, né, tiveram, né, foi um processo fatal ali, né, morreram por conta da bomba. Hoje, se fizesse em São Paulo, se a gente teria imediatamente 160 mil pessoas morrendo. Então, por que acontece isso? Porque a densidade demográfica é altíssima, é quase um pouco maior que naquela época no Japão, e a gente está falando da menor bomba. Se a gente pega, por exemplo, isso é uma simulação, tá? A Tissar, uma única bomba tipo a Tissar, conseguiria ter uma estimativa de fatalidade de quase 12 milhões de pessoas. E acabaria com o estado de São Paulo. É um absurdo. A maior parte do estado de São Paulo inteirinho estaria contaminado e destruído, né? E a gente tem isso com uma única bomba e a gente tem muitas bombas. Daqui a pouco mostrar o número de bombas, é absurdo a quantidade de bombas que os países têm, né? E é Nossa, chocante isso, né? o raio de ação é impressionante, né? Jundiaí, para se ter uma ideia aí, nossa cidade tem alguma coisa em torno aí de 450 mil, 500 mil habitantes. Está falando aí de 11 milhões de fatalidades, fora feridos aí. Então é um caos generalizado. Estou vendo aí que o epicentro está em São Paulo e a circunferência varre aí Santana do Parnaíba, Jandira, Itapecerica da Serra. Quer dizer, todo mundo aí nesse entorno, todas as formas de vida, simplesmente, não importa se é criança, adolescente, etc., desaparece. Ó, É isso. inclusive, se quem quiser fazer essa simulação, o link para esse aplicativo online, que é o Nuke Map, tá na descrição. Mas aí quando você for ver lá a descrição, não deixa de se inscrever no nosso canal, hein? Tanto no Aqui Tem Química, tanto no Trivium Pi, né? Isso é importante lembrar isso, né, Ricardo? O pessoal Pô, esquece, valeu, né? hein? Pô, valeu, hein? Levar conteúdo assim não é fácil, cara. É muito doido. A gente curte. Mas, pô, ajuda o canal a crescer aí, rapaziada. Vambora. Já Ricardo, estou bravo aí, 15 megaton. essa bomba tem um raio, você vê na diagonal, porque ela faz um cogumelo gigante e joga muita poeira radioativa que acaba contaminando o solo. E aí estou mostrando exatamente essa Bravo, que essa é a bomba atômica que os Estados Unidos possuem. E nos jornais, recentemente, né, aquelas notícias que o presidente Trump está se colocando em função com Putin, exatamente por conta das guerras e tal, os Estados Unidos diz, né, que posicionou alguns submarinos em posição estratégica, exatamente para atingir Moscou. E aí, que é uma escalada da guerra. Então, tipo, se os países vão entrar em acordo, parece que pode acontecer alguma coisa assim. A gente espera que não aconteça, lógico, tem muito processo midiático, só que isso era uma coisa que a gente não era para estar vendo, não era para ser, os países falam assim, olha, cuidado, hein, eu tenho a bomba atômica, já estou ficando navio ali, não, o submarino ali, é absurdo isso aí. E está acontecendo. Então parece que assim que a gente está com uma briguinha de criança, né? Olha, eu tenho não, eu tenho aqui a minha bomba, eu também tenho a minha. Isso não podia ser discutido numa mesinha como se tivesse criancinhas brincando. Parece um parque de infância o pessoal aí. O que você acha, Ricardo, sobre isso?
Cara, é uma discussão que é complexa, porque veja bem, a gente olha para esses dois adultos aí e fica pensando que em algum momento do passado eles também foram crianças. E Vanderlei, boa, velho, a gente é meio que uma média das pessoas com quem a gente convive, dos livros que a gente lê, das músicas que a gente ouve, enfim, de todo o cenário que a gente experiencia ao longo da vida até um determinado momento. Então a gente está carregando toda a nossa história para tomar as decisões. E eu não sei de que maneira esses indivíduos que detêm o poder, deixou aí o Trump e o Putin, mas você tem uma série de conflitos espalhados pelo planeta. Eu não sei de que forma essas pessoas foram educadas para chegar num ponto desse, né, e ter que tomar uma decisão desse tipo. Tem o diálogo, tem como promover a paz. A gente tem tantos personagens históricos aí que fizeram muito bem isso. E os caras estão usando aí meio que a violência. Eu acho que quando falta intelecto, desculpa aí, falta cognição, sobra a selvageria, cara. Tem uma história, Vanderlei, muito doida de quando os navios aí, as naus chegaram às Américas. Parece que o povo indígena ali não conseguiu enxergar. Eles não tinham tido nenhum tipo de contato com embarcações daquele tipo. Mas parece que o pajé percebeu uma ondulação diferente ali e aí ele tentou justificar aquela ondulação diferente a partir de uma causa. E a partir dali ele conseguiu enxergar aquelas naus chegando. E como o pajé era de confiança da tribo, as pessoas conseguiram acreditar naquilo que ele estava dizendo e passaram então a ver as naus. Esses sujeitos acho que não conseguiram ainda enxergar ou não tiveram a cognição suficiente para enxergar o que é paz, né? E ela está espalhada aí pelo mundo. Mas a mídia, como você bem colocou, pinta um cenário que deixa a gente com medo, né? A questão é, será que de fato é tudo isso mesmo? Eu não estou a fim de pagar para ver. Eu não sei se a gente está imerso, de fato, no tempo ou a gente está vivendo o tempo. Fico meio na dúvida nesse contexto todo. Mas estudar o átomo, cara, é espetacular, é sensacional. Essa complexidade das relações é muito difícil. Quantas ogivas a gente tem aí espalhadas pelo mundo? Nossa, é muito, né? A Rússia, né, tem mais que os Estados Unidos, mas assim, basta uma só, né? Que a gente estava sempre conversando aí, né? São 6.000 ogivas para a Rússia, 5.000, quase 6.000 para os Estados Unidos. É um absurdo. E é engraçado, Ricardo, que além de, né, de ter essas bombas, né, que é o efeito imediato que a gente falou ali, temos impactos na cadeia alimentar, né? No caso dessa foto tem uma montagem, né, um rinoceronte com um tubarão e tal. Mas você tem a mutação que afeta todos, né? E o incrível é que as bombas estão evoluindo cada vez mais. Então, por exemplo, a gente falou da fissão nuclear, mas temos uma bomba que é a TSAR, que ela é totalmente diferenciada. Ela não faz só fissão nuclear, ela tem a fissão nuclear para dar energia inicial para fazer um outro tipo de procedimento, que é a fusão nuclear. No caso, é a fusão nuclear. A gente pega átomo de hidrogênio, que é chamado deutério, que tem um próton e um nêutron, com outro átomo de hidrogênio, que tem, no caso, um próton e dois nêutrons, que é o trítio, e aí com grande quantidade de energia gerada da fissão nuclear inicial, ela vai fazer, então, o que a gente chama de fusão nuclear. Então, forma-se um fundido entre deutério e trítio, que vai formar um átomo de hélio instável com massa 5 de carne, 5, e ele se decompõe, né, forma um hélio 4 de massa 2 de carga, e evidentemente libera um nêutron e uma quantidade absurda de energia. Então, essa TSAR é a maior bomba atômica feita até hoje, que é chamada bomba de hidrogênio, né? Então, ela tem uma reação, né, que ela se faz no interior dela, que é exatamente a reação nuclear que está sendo feita no Sol, que emite uma quantidade de energia absurda aqui para a gente. Cara, então essa bomba, a TSAR, na verdade, ela tem meio que dois estágios. Você tem primeiro uma bomba de fissão nuclear, a energia liberada vai ser usada para juntar átomos mais leves, então você tem átomo pesado sendo rompido, se é isso que eu entendi. A energia liberada vai ser usada para juntar átomos mais leves num processo de fusão nuclear aí, como o Sol. Enquanto o Sol é a bomba que gera vida e desenvolvida aí pela
pelo tempo cósmico, a bomba desenvolvida aqui é a que tira a vida, deixa a gente refém dos caras que estão no poder. É isso mesmo. É exatamente isso aí, Ricardo. É absurdo. E legal, hoje a gente pôde então conversar bastante aí um pouco, né? Ou melhor, bastante e pouco, né? Ao mesmo tempo que o assunto é complexo, fala de muita coisa, mas a gente fala de uma única aplicação, né? Da radioatividade como vilã, né? Mas não é só essa a aplicação da radioatividade, do modelo atômico. A gente tem coisas maravilhosas, coisas muito boas sendo feitas, mas evidentemente esses assuntos são assuntos que estão em pauta, que vão sair notícias que vão sair posteriormente, vão ser usados para elaborar questões nos vestibulares, né? Dos mais concluídos do Brasil, e o pessoal vai falar de um assunto, olha o que está acontecendo, o que é uma fusão nuclear? Por exemplo, eu vi reportagem recentemente falando de obtenção de energia, né? A ideia de fazer um reator nuclear para fazer a fusão nuclear para obtenção de energia elétrica. Olha que fantástico. Até hoje a gente não conseguiu ter um processo ainda viável, mas tem muitos cientistas estudando isso que, de certa maneira, pode ajudar muito o homem. Mas a gente tem um fato, a gente tem um artefato, né? O vídeo hoje foi falar de bomba nuclear. Tem um artefato, sim, que é possível ceifar a vida de muitas pessoas. E é o que você falou, Ricardo, a gente está colocando na mão de políticos e para isso a gente tem que parar com esse pensamento pequeno, falar eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de... Não, você tem que se pensar que é do bem da vida, você quer as coisas que não sejam para o mal, né? Então, da mesma forma, parar de fazer essa polarização não leva para lugar nenhum, né? E a gente pensar em ciência, pensar no bem-estar de todos. Então, essa acho que é a mensagem que a gente podia deixar aí no vídeo. E aí, Ricardo? Perfeito, Vanderlei. Acho que é isso aí mesmo, esse é o caminho. Sair do jardim da infância, da torcida, né, polarizada, e trabalhar pelo bem comum, pelo bem social, por um mundo que promova a paz, um mundo que tenha uma educação de qualidade, onde todos possam acessar todos os serviços aí de bem-estar que o mundo, de uma maneira geral, oferece. A discussão é intensa. A ciência traz aí uma série de aplicações. E a maioria das pessoas esquece, a gente está falando aí de vestibular e tudo mais, é que a ciência também é uma construção humana, rapaziada. E sendo assim, ela está cheia de contradição e dúvidas. Mas ainda com esse monte de contradição e dúvida, ela conseguiu trazer progresso, mas também ao mesmo tempo trouxe miséria. Então você tem aí, né, a questão da ciência pura, praticada, isenta da sociedade? Não. Né? É o que a gente vê ao longo da história, a ciência aí dissolvida nessa complexidade das relações entre o homem e o mundo, o homem e a natureza. Então, cara, vem para o mundo da ciência e você vai se divertir muito. O vestibular vem na bagagem. Se você está aí em vias de prestar um vestibular, lembre-se, aqui tem química, Trivium Pi tem física, cara, e a gente vai ajudar vocês aí nessa jornada, beleza? Guardamos Isso vocês aí. mesmo. Bom estudo. E para quem tem dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixa no comentário, curta o vídeo. E não esqueça, se inscreva no canal Aqui Tem Química e no canal Trivium Pi. Abraço aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Vanderlei. Valeu. Tchau, tchau.